Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Sabe aqueles scripts de automação que a galera utiliza para rodar uma porrada de malware contra o antivírus e assim poder produzir um teste maroto e te convencer de que tal antivírus é melhor do que o outro? Pois é, eu não costumo utilizar esse tipo de script e eu venho tentando explicar para vocês o motivo disso. Só que dessa vez eu vou fazer diferente, ao invés de ficar falando, eu vou te mostrar. Então se liga na vinheta e vambora! Para esse exemplo, eu vou utilizar a ferramenta que o próprio canal DPC Security Channel utiliza nos seus testes automatizados de antivírus. Primeiro, acessamos o GitHub da ferramenta, baixamos a última versão lançada, agora executamos a mesma. Lembrando que essa não é a ferramenta que o cara utiliza no seu canal, pelo menos não é a ferramenta mais atual. Então, provavelmente, ela já sofreu várias mudanças, aprimoramentos, correções de falhas e várias outras paradas. Mas isso aqui vai servir para te mostrar a treta. Então, vamos embora executar a ferramenta. Ela vai exibir o Discord do próprio cara que disponibilizou essa ferramenta no GitHub. E eu vou fechar essa janela. Agora, ele pede que eu defina a pasta contendo os malwares que eu gostaria de executar para testar meu antivírus. E para esse teste, eu vou manter o próprio Windows Defender como solução de segurança, e o malware que eu vou utilizar para essa demonstração é o próprio POC, ou exploit, que destrói o Comodo Internet Security. Ele vai servir muito bem para essa demonstração. Então, eu descompacto o exploit, copio o caminho da pasta onde os arquivos estão, volto na interface do script e colo o caminho aqui. Agora eu dou Enter. Ele vai perguntar qual ou quais extensões eu pretendo que o script analise. Como são dois arquivos, um exe e uma DLL, eu vou definir como all, traduzindo todos, para que o script analise qualquer arquivo que tiver aqui em qualquer extensão. Agora ele pede para eu dar mais um Enter e me avisa que os arquivos na pasta que eu defini serão executados e que isso pode danificar o meu PC. Eu respondo que eu não quero abortar a ação e dou Enter. Agora, ele me dá mais 5 segundos para reconsiderar, e logo em seguida, ele seleciona a pasta e começa a execução de todo o arquivo que estiver nela. Como só tem dois, o processo vai ser bem rápido. Quando ele começa a execução dos arquivos, o Windows Defender entra em ação, bloqueando o malware, que na verdade é o ransomware, e é a própria DLL. Até aqui, está tudo ótimo, né? O problema é o resultado que o script indica. Ele diz que nenhum malware foi bloqueado. Se eu vier na pasta onde eu salvei o script, ele vai gerar vários arquivos com muito mais informações. O primeiro é a lista de malwares bloqueados pelo antivírus, e essa lista está zerada. O segundo é a lista de malwares que não foram bloqueados pelo antivírus, e aqui ele indica o executável que roda o ransomware. E nesse último arquivo, ele traz tudo quanto é informação reunida. E você percebeu o problema? E é basicamente o que eu venho repetindo aqui no canal há algum tempo. Tem muito malware, principalmente hoje em dia, que funciona em mais de uma etapa. Fora aqueles que, para funcionar, para realmente entrar em ação, depende do clique do mouse. Então, quando você faz uma execução automatizada, você não tem o clique do mouse. E tem vários outros aspectos que podem acabar atrapalhando um script desse tipo para te mostrar um resultado realmente coerente com a realidade. Por exemplo, esse que você viu agora. Qual que é o lance? Ali tem dois arquivos. Um que utiliza uma assinatura digital válida da própria Kaspersky ou Kaspersky, e um segundo arquivo que é a DLL que vai ser executada por esse arquivo exe, e essa DLL é o próprio ransomware. Só que tem um detalhe, a DLL por si só não faz nada. Ela precisa de algum programa, de alguma coisa que a chame, carregue no sistema e, a partir daí, consiga executar funções que estão definidas na própria DLL. Então, isso significa que o próprio arquivo executável, que vai chamar a DLL, ele é um malware, sacou? Só que por ele ter uma assinatura digital e por ele ter parte do seu código criptografada, ele acaba não sendo identificado por nenhum antivírus. E agora vem um problema. Lembra que eu falei que são dois arquivos, um executável e uma DLL? Então, o script cataloga a execução do exe, só que ignora a porra da DLL. E é justamente a DLL que foi bloqueada pelo Windows Defender, o que foi até uma surpresa para mim. Mas esse é o lance. O script que eu coloquei aqui para poder testar, para te mostrar essa
esse problema, né, ele não consegue identificar a DLL, até porque a DLL não é executável, sacou? Ou pelo menos não é executada sozinha. Então, claro, isso não é o suficiente para invalidar qualquer tipo de script que tenha esse propósito, mas isso é um dos problemas que podem acontecer quando você executa uma coisa desse tipo. E uma outra situação que é muito recorrente é quando você tenta testar um antivírus que tem alguma tecnologia de virtualização, como por exemplo o próprio Common Internet Security. Como é que o script vai conseguir identificar que algo está sendo executado dentro de uma autocontenção e mostrar para você que aquilo realmente não apresenta nenhum perigo? Porque, afinal de contas, o script ele vai identificar aquilo que foi executado e ignorado pelo antivírus. Só que, como todos nós já estamos ficando careca de ver com os testes que eu trago aqui no canal com o Common Internet Security, ele está executando aquela porra toda, tudo quanto é malware, só que dentro de um ambiente virtual, o que significa que não representa nenhum perigo para a sua máquina. Ou seja, não há infecção, não há contaminação. Mas que script foi automatizado para conseguir identificar esse comportamento e botar isso como resultado positivo? Não tem, cara. Então, o que vai acontecer? A maioria desses scripts vai ignorar essa caralhada de arquivos que vai ser executada na autocontenção e vai marcar tudo isso como falha, sacou? Como malware que foi executado. E não é só o Comodo que tem isso. A ferramenta da Kaspersky também tem. O i7 também tem. Até o Norton tem algo parecido. Claro, cada um com seus paranauês, com seus pormenores, com as suas características próprias, mas se você ativa esse tipo de serviço de virtualização no seu antivírus, complicou por um script de automação. Enfim, esse é só um dos exemplos. Existem milhares de outros. Mas eu espero que tenha servido para poder ilustrar para você, para te mostrar e não só ficar falando. Bom, espero que tenha sido útil. Se você gostou, deixa o like. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal. Deixa aqui nos comentários o que achou. E se você quiser ajudar o canal, compartilhe esse vídeo. E também, se você quiser dar uma ajuda financeira, tem um Pix oficial do canal. E lembrando que tudo quanto é dinheiro, quantia que é doada via Pix para o Pix do canal, de fato é utilizada para o canal. Na verdade, não está sendo utilizado agora porque eu estou guardando grana e juntando para quando eu fizer a mudança para o estúdio. Aí sim eu vou pegar aquela merrequinha que chegou ali e a merrequinha que eu tenho ganhado com o YouTube para comprar alguns equipamentos e ficar maneiro o meu estúdio, né? Deixar o meu mini estúdio nos trinks. É isso, galera. Tamo junto e até a próxima. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.